de como essa disciplina, de como essa atividade ela funciona, né? Qual é a relevância dela para as empresas, né? E qual é o papel dela dentro da logística especificamente falando, tá? Então, assim, só queria para a gente iniciar, para a gente ter uma noção de como essa questão ela é sensível, né? Esse período, por exemplo, de pandemia, Fagner coloca aí que logística é tudo. Eu gosto muito de ouvir isso, porque de fato isso é uma verdade. Então vejam só, a gente está num período de pandemia e que um EPI básico faltou para o mundo inteiro, que é a máscara, né? A máscara cirúrgica, né? A N95, acho que é assim a nomenclatura. Isso aí faltou, e o maior produtor do mundo é na China. Aí veja só, o mundo passando por uma baita de uma pandemia, todo mundo querendo um produto, só há produção e fornecimento em um lugar específico. E aí o Brasil aqui teve que montar uma logística de guerra, né, para poder não ficar desabastecido desse produto, para poder pegar isso lá na China. E aí você tem outro problema que é prazo, né? Você tem prazos para cumprir, você tem uma série de questões que tornam sensíveis a, a tornam sensíveis a presença, né, desses materiais, tá? A presença disso tudo aí. Então vamos lá, gente. Vamos falar aqui rapidamente um pouquinho sobre transporte. Deixa eu ver se aqui está tudo certo, perfeito. Então vamos lá. Como vocês, só para a gente contextualizar aqui no início, e ainda tem essa história, né, da máscara vir contaminada da China, mas enfim, isso aí já é uma questão ainda mais sensível. Só para a gente iniciar aqui a nossa discussão, eu peguei uma frase que consta lá no livro do Ronald Ballu, que é mais ou menos o grande papa da logística, e lá Ballu cita, ele registra, na realidade, uma citação que foi dita lá por um dos senadores americanos, né? E ele diz lá, alguém disse lá no Congresso americano que sobre qualquer ponto de vista, seja ele econômico, político e militar, o transporte é inquestionavelmente a indústria mais importante do mundo. Alguém pode parar para pensar assim e dizer, cara, que exagero, como assim transporte é a indústria mais importante do mundo? As pessoas, a gente vive sem transporte, né? A gente não vive, por exemplo, sem água, sem comida e tudo mais. Mas se a gente parar para pensar, até mesmo isso, né? Água, comida, são suprimentos que precisam que a atividade de transporte exista para que ele chegue ao público, né? Para que ele chegue aos seus consumidores. Porque a gente sabe que grande parte do que se produz não é consumido, tá? A grande parte dos produtos não são consumidos nos mesmos lugares em que são produzidos. Então, a atividade de transporte dentro de logística, ela tem um papel que é reduzir essa distância, né? Que é conectar esses dois pontos, tentar reduzir na medida do possível esse hiato entre oferta e demanda, tá? Para garantir que o produto chegue aos lugares, né, corretos e que os produtos cheguem nas condições corretas de preço, de custo, qualidade, é, em termos de prazo e tudo mais. Então, a atividade de transporte, ela é, sem sombra de dúvidas, sim, pode-se dizer, né, que é se não há, né, mas ela configura-se entre as atividades mais importantes que a indústria mundial ela tem, né, porque toda a indústria ela é diretamente dependente da questão do transporte. É impossível você adentrar em qualquer mercado, tá? Eu cito aqui a Fiat, né? Então, não sei se vocês se recordam, quando foi anunciado durante o governo de Eduardo Campos que a Jeep viria para o nosso estado, o anúncio dizia, né? O anúncio previa
que a Jeep deveria se instalar lá na região do Cabo de Santo Agostinho, porque na época era a menina dos olhos do nosso estado, né? O estaleiro Atlântico Sul, a refinaria e tantas outras empresas de grande porte, e tantos outros empreendimentos que estavam chegando ali para a região, tá? Então, a priori, a Jeep ficaria ali no Complexo Industrial de Suape, só que o governador, na época, ele achou por bem, né, colocar em pauta, colocar sobre a mesa a seguinte coisa, a seguinte questão. Só, se eu coloco uma grande quantidade de indústrias ali no litoral sul, eu vou desenvolver muito a região, né, porque você gera emprego, movimenta recursos, né, a arrecadação tributária vai aumentar, então isso vai gerar um, um ganho bem considerável para aquela região. Só que a preocupação na época era que o Estado ele crescesse de forma mais ordenada. Então, para evitar que uma área se desenvolvesse muito e que outra área se desenvolvesse pouco. E aí, para vocês verem que quando o governador propôs a Jeep não ir para Suape, mas ir para o litoral norte, lá para Goiânia, a Jeep ela não fez nenhuma espécie de objeção. A Jeep não disse assim, não, mas por quê? Por que isso? Por que aquilo? Não, a Jeep não fez nada disso. O que a Jeep disse foi, olha, eu vou para onde você mandar, tá? O martelo está batido, a gente vai colocar uma montadora em Pernambuco, o martelo está batido. Agora, seja lá qual for o lugar que você quer que nós nos instalamos, a única contrapartida que nós queremos é que vocês ofereçam condições para que nossos produtos possam ser distribuídos aí para o resto, para a região Nordeste e para o Brasil como um todo. E aí o que é que acontece, cara? A Jeep foi para Goiânia, se instalou, começou as obras, né, começaram a construir a planta industrial, os sistemistas, né, aquelas empresas que satélites que vêm para ficam próximos à montadora, fornecendo os insumos necessários, vieram. E quando saiu a primeira cegonha da Jeep com o Renegade, né, que foi a princípio era o modelo que se produzia aqui, depois outros modelos começaram a ser inseridos na produção. Então, quando se iniciou o processo de produção, que o primeiro lote de produção saiu para ser entregue, eu não sei se vocês sabem, mas essa cegonha ela ficou presa embaixo de um viaduto aqui no Recife, tá? Porque o viaduto, né, o pé direito do viaduto era muito baixo e consequentemente, né, ela não conseguia passar. Fazia parte ali do trajeto e ela não conseguia passar. Então você verifica uma empresa, uma das maiores empresas do mundo, sem sombra de dúvidas, né, no setor automobilístico, fez a nível de exigência, só exigiu condições de transportar seus produtos. E o governo, que deveria dar essa contrapartida, oferece aí oferece aí para eles, logo no primeiro, no lote inaugural, você tem um problema como esse. Pois é, eu até vou procurar aqui depois, e quando a gente terminar a aula, eu vou. Não sei se eu mostrei, Manoel, se eu falei isso, não foi? Então me perdoem por me repetir. Mas aí o que é que acontece? Quando a gente terminar a aula, que eu for enviar esse material para vocês, aí eu acrescento o slide que tem essas informações, tá? Que tem a imagem e tudo mais, que eu tenho de uma outra apresentação que eu fiz. Mas enfim. Então, transporte, ele é, sem sombra de dúvidas, a preocupação mais fundamental que qualquer indústria ela tem para poder se instalar em algum lugar, tá? Então, seja uma montadora, seja qualquer outra. Vale ressaltar que, como eu disse, e é uma atividade de extrema sensibilidade, porque transporte, como a gente vai ver aqui agora, dentro do papel, dentro do contexto de logística, né, o Balu ele classificou transporte como sendo uma das três principais atividades que a logística ela precisa desenvolver. Então, aliados ao transporte, né, a gente tem aí manutenção de pedidos, manutenção de estoques, perdão, e processamento de pedidos.
Então, dentro aqui de transporte, de todas essas três atividades, né, do total desse mix de atividades, a atividade que concentra maiores investimentos, a atividade que concentra o maior percentual de, de custos é a atividade de transporte. Então, como vocês podem verificar, a gente vai verificar que a atividade de transporte ela chega a ser 2/3 de todos os custos logísticos. Então, assim, entre armazenagem, entre processamento de pedidos, estoque, embalagem, toda essa infraestrutura física e lógica, né, na parte de sistemas e tudo mais, de tudo isso, a atividade de transportes, ela é a atividade a, que incorpora a maior quantidade de gastos, né, dentro do conceito, aí dentro desse papel, dentro da logística como um todo. Além dela ser 2/3 dos custos que a logística ela tem, se a gente fizer essa mesma comparação com o faturamento da empresa, em alguns casos, só transporte vai ser 4,3%, entre 4 a 5% do faturamento total. E vale se lembrar que desse faturamento se retira, né, ainda despesas com pessoal, impostos, uma série de outras coisas. Então, é um percentual significativo. Comparado com o lucro final das empresas, o custo de transporte ele é, às vezes, a depender do setor, né, 2 a 3 vezes maior do que o próprio lucro que a empresa tem. Então, a empresa precisa, por exemplo, gastar ah, R$ 200 com transporte para lucrar R$ 100. Então, eu preciso pagar R$ 200 aos meus fornecedores de transporte se eu quiser ter um resultado lá na frente de 100. Então, é uma atividade cara, né? É uma atividade cara, é uma atividade que, por si só, ela é extremamente arriscada. É muito mais difícil você gerenciar os ativos do setor de transporte porque eles ficam ah, geograficamente dispersos, né? Então, você tem lá a sua sede aqui em Recife, mas aí a sua frota ela está dispersa dos seus gestores. Então, você, quando consegue gerenciar mais perto, é por meio de telemetria, que aí requer, obviamente, investimentos que, na sua infinita maioria das vezes, são investimentos elevados, né? Porque requer, enfim, conexão satélite e uma série de questões. Então, assim, a atividade de transporte, ela, a nível de nação, né, a nível de país, ela contribui com praticamente 12% do PIB do país. Então, ó, não sei se vocês sabem, na composição, deixa eu ver, em questão de transporte, toda empresa gasta mais do que lucra. Eduardo Vinícius. Eduardo, vê só, essa é uma pergunta um pouco complicada de responder, porque assim, hoje em dia a gente tem empresas que, que adotam um sistema de transporte um pouco diferenciado. Como assim diferenciado? Que assim, existem duas modalidades como eu posso dizer, existem duas modalidades de frete, né? Uma modalidade é o frete chamado FOB, né, que é o frete do Free On Board, que é o frete que é pago pelo cliente. E existe o frete do tipo CIF, né, que um tipo de frete que é pago pelo vendedor, no caso aí pela empresa. Então, assim, o que é que muitas das empresas têm feito para tentar mudar essa relação, tá? Mudar essa relação. Vejam só, vocês já devem ter reparado que muitas indústrias, como vou pegar aqui a título de exemplo, é, além do tipo de frete, como eu dizia, isso vai depender também de uma outra situação. Uma decisão que é extremamente estratégica acerca de transporte é a empresa determinar como ela vai fazer o transporte dos seus produtos. Se ela vai utilizar uma frota que é própria ou se ela vai utilizar uma frota que é terceirizada. E aí vocês já devem ter percebido que a segunda opção é, sem sombra de dúvidas,
a mais utilizada no mercado atualmente. Isso acontece por quê? Por que por que que as empresas elas preferem terceirizar essa atividade? Primeiro, porque, como é uma atividade muito cara, os próprios veículos requerem investimentos astronômicos. Quando eu terceirizo, eu faço uma manobra contábil interessante, que é a seguinte manobra. Quando você terceiriza, você transforma um custo que antes era fixo, você transforma em um custo que agora é variável. E o custo variável, né, você consegue repassar na totalidade para o cliente. Então, é um custo que não é seu. Então, cara, você contrata uma empresa especialista em transporte, os custos fixos são do terceirizado, mas você remunera esse terceirizado mediante a produtividade, a produção e a produtividade que ele eventualmente ele te oferece. E aí ainda tem aquela questão: se o frete for pago pelo cliente, né? Se esse frete é pago pelo cliente, portanto, é do tipo FOB, essa é uma despesa que não é sua, né? Você passa o dinheiro pro para o transportador, mas o cliente vai, no ato do pagamento ali do produto, da carga, da encomenda, ele vai te estar te devolvendo. Então, assim, em questão de transporte, hoje em dia não é mais uma via de regra. Quando a gente para pensar o seguinte, a gente tem que pensar assim, que logística, ela é uma atividade de apoio à indústria, tá? Então, você for, por exemplo, na Unilever, aqui em Suape, a logística da Unilever não é feita pela Unilever. Então, ela não tem um custo direto, assim, elevado com logística, porque ela terceiriza esse serviço. Quem faz a logística deles é a JSL. Se você for na Ambev, na Coca-Cola, você vai ter como a Coca-Cola e a Ambev eles não fazem o seu próprio transporte. Quem faz é uma empresa chamada Horizonte. Então, o frete, ele inevitavelmente ele acaba ficando muito mais caro, né? E ele vai sofrer com várias questões, como por exemplo, ele deveria ter diminuído recentemente, né? Porque houve uma redução substancial no valor dos combustíveis. E o combustível, veja só, transporte é o maior custo que logística tem. E de todos os custos de transporte, o maior, quase 50%, é combustível. Então, todas as vezes que combustível fica mais caro, né, consequentemente, isso é repassado lá pelo frete, no frete, para quem está adquirindo. Aí alguém pergunta: ah, professor, e quando eu compro com frete grátis? É o que eu digo, não existe, né, almoço grátis. Ah, não existe almoço grátis. Então, quando você adquire, a gente vai entrar em outras aulas muito dentro desse contexto. Porque, assim, transporte, ele requer uma coisa chamada economia de escala. Então, quanto mais e quanto maior, né? Quanto mais e quanto maior for a quantidade de carga transportada ao mesmo tempo, mais econômico isso é para quem tá, para quem vai transportar, né? Para quem vai pagar aí por esse transporte. Então, assim, hoje, quando você tem essa situação, uma indústria que contrata uma empresa para fazer sua logística, então você inverte essa lógica, né? Você reduz os custos de transporte, tá? Você vai reduzir esse custo de transporte. Agora, quando a empresa insiste em fazer a própria logística, aí sim, para essa empresa vai ser muito mais provável que isso ocorra, tá? Que você tenha um custo, comparando em percentuais, que você tenha um custo de transporte maior ao percentual de lucro propriamente dito. Pois é, e assim, e ainda tem outras questões, né? Então, assim, além do nosso combustível ser caro, ó, só para vocês entenderem, o nosso combustível, ele incide em todos os impostos lá que a gente já conheceu, né? ICMS, PIS, COFINS, ICMS, PIS, COFINS, lá na refinaria incide o IPI e ainda incide uma contribuição chamada CID. Só que as alíquotas são diferentes, né? Então, por exemplo, a gente aprendeu que ICMS interno é 18%, só que sobre combustível a alíquota é outra, né? É 29% em Pernambuco. Então, um terço do valor do combustível
é imposto estadual, né? Então você precisa reduzir também a carga tributária, porque o ICMS, como ele é um imposto calculado por dentro, ele não é calculado sobre o custo, é calculado sobre o preço, que é uma base de cálculo maior ainda. Então tem esses detalhes. Pronto, quem trabalha com grãos e a produção é baixa ou oscilante no estado, o custo é alto. Ah, e também, e nesse caso de quem trabalha com grãos, o custo também fica muito elevado pelo próprio valor agregado do produto, né? Então você tem aí, por exemplo, o Brasil, ele é o maior produtor de produtos agrícolas do mundo. Ele é o maior produtor de carne bovina do mundo. Então, assim, pô, isso são títulos importantes. No entanto, são produtos de baixo valor agregado. Enquanto a gente produz soja, açúcar, milho, países aí de fora vendem para a gente computador, celular, vendem tecnologia, que tem muito mais valor agregado. E aí, como não se considera, tá? Isso a gente vai entrar lá na frente quando for falar de frete. Como não se o que se considera na hora de cobrar o transporte é o peso ou o volume, o valor da carga em si não interfere muito no frete. Então, produtos de baixo valor agregado, como soja, tá? Mas que acabam pagando o mesmo frete. Então, pegar uma carreta com capacidade de 30 toneladas para transportar soja, eu vou pagar por 30 toneladas, vou pagar ali, sei lá, R$ 5.000 de frete para ir de Recife para Caruaru, por exemplo. Ela carregada de soja. Se essa mesma carreta tivesse carregada com tecnologia, ela ia estar transportando muito mais valor agregado e o valor do frete não seria muito diferente, tá? Seria, obviamente, diferente, porque existe uma taxinha chamada GRIS, que é uma taxa para gerenciamento de risco quando se trata de produtos de valor agregado elevado, mas não seria nada tão exorbitante. Pois é. Então, assim, e um outro detalhe interessante é ah, que nós aqui no Brasil, a gente somos um país basicamente extrativista quando se trata de comércio internacional. A gente produz muita matéria-prima e vende para fora. Lá fora, essa matéria-prima, ela é trabalhada, sofre agregamento de valor, tá? E a gente compra esse produto feito com nossa matéria-prima de fora. Por exemplo, a gente produz aqui no Brasil minério de ferro. A gente produz, a gente exporta e com o aço pronto de fora. Então, assim, tudo isso torna, né, meio maluca a nossa relação com o transporte, né? Com o transporte, com isso afeta os custos dos produtos e entre outras coisas. Mas aí fica. E aqui, para a gente terminar esse slide, aqui no final, como eu disse, do ponto de vista logístico, a atividade de transporte ela vai agregar valor de tempo, né? Vocês devem se lembrar, né, que quando o assunto é logística, a gente fala muito do chamado 5 certos, né? Que é o produto certo, no preço certo, tempo certo, qualidade certa, lugar certo, enfim. O papel do transporte é disponibilizar o produto no lugar certo. Porque o produto estando no lugar certo, isso faz toda a diferença. Aí entra aquela, por exemplo, aquela analogia que eu fazia em sala de aula, de você pagar, às vezes, em determinados lugares, um preço muito maior do que pagaria se não tivesse lá por um produto. É o caso da água, do refrigerante, da cerveja, dentro de um estádio de futebol, você paga muito mais caro por ela dentro do estádio de futebol do que pagaria se tivesse fora. Isso por quê? Porque o produto ele está no lugar correto, né? Ele está ali no lugar correto. Você não tem outra opção. Existe a questão de monopólio, enfim. E aí você paga por isso. Mas logisticamente isso faz toda a diferença. Não adianta se fazer uma campanha publicitária, por exemplo, né, enorme acerca de um produto, e aí o cliente, quando vai procurar um produto, não encontra esse produto disponível, tá? Então, o produto está no lugar certo faz toda a diferença, e a atividade logística que é responsável por isso é a nossa atividade aí de transporte. Então, como vocês também já devem saber, a atividade de transporte, ela é feita
né? Baseada em 5 modalidades de transporte, algumas mais conhecidas do que outras, mas todas elas aí igualmente relevantes. Então, quais são os modais de transporte? Como vocês sabem, é o rodoviário, tá? Hidroviário. O modal hidroviário, ele tem subdivisões, por assim dizer, né? A gente tem aí o marítimo, né? O hidroviário é aquele que utiliza hidro, é água, é aquele que utiliza as águas como via. Então ele pode ser marítimo, ele pode ser fluvial ou ele pode ser lacustre, tá? Aqui no Brasil, essa terceira forma de navegação ela é menos comum, que é a forma de navegação lacustre. E, por outro lado, a gente tem alguns casos de navegação fluvial, principalmente ali na região norte do país, tá? Para dar para suprimento, né, e distribuição dos produtos da Zona Franca de Manaus. E o marítimo, a gente tem, por sua vez, duas também subdivisões. O modal hidroviário, na forma de navegação marítima, ele pode ser chamado de longo curso ou pode ser chamado de navegação por cabotagem. Alguém aí sabe dizer o que é cabotagem? Um de cada vez. Boa, Marcelo. Boa. Navegação por cabotagem é, resumidamente, isso aí que o Marcelo falou. É a entre portos do mesmo país. Mais tecnicamente falando, a navegação por cabotagem é aquela feita dentro, né, sem sair, né, dos limites do mar territorial do país, né, que é o limite ali de 12 milhas náuticas, né, mar adentro. Então, assim, 12 milhas dá aproximadamente 22 quilômetros. Então, o território nacional, de soberania nacional marítimo, ele vai 22 quilômetros dentro do mar, né? Até dentro do mar. Então, a navegação feita dentro desse limite é aquela que, obviamente, não se perde a costa de vista. Boa, boa, exatamente. Tá todo mundo. E a navegação de longo curso é a navegação feita entre portos de países distintos. A gente tem o ferroviário, que no Brasil é completamente sucateado, né? Hoje a gente tem visto algumas movimentações por parte de governo, algumas tentativas de investimento externo para que a gente consiga reavivar essa forma aí de navegação. Só para vocês terem uma ideia, a Transnordestina, né? A famigerada Transnordestina, ela foi feita, ela foi planejada, ela foi feita para que ela fosse possível ter na Transnordestina 30 composições, cada uma com 100 vagões e cada vagão com capacidade para 100 toneladas. Então veja só, um único trem, uma única composição teria a capacidade de transportar pela Transnordestina ali a bagatela aí de 10 mil toneladas. Isso é o equivalente é o equivalente a 380 carretas. Então, uma única embarcação, ou melhor, uma única composição teria a capacidade de transporte que, em termos de equivalência, seriam necessárias aí 400, aproximadamente 400 carretas, tá? Então, isso do ponto de vista logístico é muito bom, porque o transporte rodoviário, tá? Ele não é o rodoviário, ele não é um modal de transporte, ele é um modal para distribuição. Esse cara daqui, ele é um modal de distribuição. Então, ou seja, ele tem por papel simplesmente entregar os produtos, né, cumprir a menor distância. Esse cara aqui tem que cumprir a menor distância. No Brasil, a gente usa esse meio de transporte para fazer transporte de 4.000 quilômetros. Isso do ponto de vista, é uma outra razão que carece os custos no transporte no Brasil, tá? Porque são distâncias muito longas, tá? Em estradas muito ruins, tá? São distâncias enormes,
a serem percorridas em estradas muito ruins. Então, tudo isso contribui ali para que a gente tenha um custo bem exorbitante quando o assunto se trata de transporte. Exatamente. A gente no Brasil, a gente vive o que seria um paradoxo, né? Todo mundo sabe que o rodoviário, ele não é bom, ou melhor, ele é bom se for utilizado apenas para distribuição. Aí o que seria isso, Jurandir? Usado para distribuição. Eu tenho uma empresa em Pernambuco, em Recife, e um cliente meu de São Paulo faz uma aquisição, compra lá o meu produto. O que logisticamente seria o mais interessante? Eu enviar de Recife a São Paulo ou via ferroviária ou via hidroviária. Mais provável nesse caso é o hidroviário ainda, né? Porque dificilmente a gente teria uma ferrovia de Recife para São Paulo. Mas vamos mandar lá via hidroviário, então Porto de Suape até lá o Porto de Santos. E lá no Porto de Santos, esse produto iria ser transbordado para o modal rodoviário que levaria até o seu destino. Então, em vez de colocar uma carreta nas estradas para percorrer 3.500 quilômetros, esse veículo iria percorrer 100, 150, tá? Então, assim, isso que é assim que esse modal deveria ser utilizado. Aqui a gente usa de forma bem responsável. E interessante é que todo mundo sabe disso. Mas como o transporte ele requer investimentos em infraestrutura e tudo mais, depende não só da capacidade de gestão, mas das empresas, mas do papel do governo, fica muito complicado. Pois é, a Transnordestina é um projeto da época do Império, né? E até hoje não está pronta. A China se propôs a investir aqui no Brasil na criação, ah, na criação de uma ferrovia leste-oeste, né? Que cortaria todo o continente sul-americano aqui, sairia do Brasil até o Chile, tá? Porque seria para eles o nosso maior parceiro comercial é a China. Então o Brasil vende muito para a China, mas só que o produto para chegar lá chega pelo caminho mais longo, o que encarece o transporte. Então, se eu faço uma ferrovia que sai aqui do litoral brasileiro para o litoral chileno, eu mando para lá isso via ferrovia, né? Chega lá, isso é embarcado em navios, pega o Pacífico direto para a China. Então, para eles é melhor. Então, assim, existem essas questões, né, políticas, né? Porque essas decisões, com toda certeza, são políticas, não porque técnicas não podem ser. Mas, enfim, a gente tem aqui o transporte aéreo, que assim como o hidroviário, ele pode ser feito domesticamente ou a nível internacional, e o transporte aqui, que é pouco conhecido, né? Mas bem interessante, que é o dutoviário. Então, esses aqui são, né, o mix, são os cinco cavaleiros do Apocalipse da ideia do transporte. A gente vai estudar eles separadamente, né? A gente vai começar pelo rodoviário e vai passando pelos outros, pelos mais importantes dentro da nossa matriz de transporte. Então, aí, como vocês podem ver, esses dados são dados de 2018, porque o do ano passado ainda não está disponível. Como a matriz de transporte brasileira ela estava concebida. Então, aqui você vai verificar o seguinte, ó, que o transporte rodoviário, ele em 2018, ele foi responsável por transportar praticamente 63% de tudo que é vendido no país. Então, toda a movimentação de carga de longo curso foi feita basicamente utilizando esse modal. O ferroviário ficou aqui em segundo aspecto, né? Ficou em 21, com 21% da carga transportada, seguido pelo marítimo, com quase 13%, posteriormente 3,1% para o dutoviário e só 0,5% aqui para o aéreo. Então, o que é interessante da gente entender aqui, gente? Se você for pegar a matriz de transporte de qualquer país desenvolvido, de fato, né, você pegar uma matriz de transporte americana,
você pega a matriz de transporte canadense, entre outros, a gente vai verificar sempre a predominância dos modais hidroviário e ferroviário, tá? Esses dois aqui, muito provavelmente, vão ser predominantes na matriz de transporte desses países, porque são mais baratos, tá? São infinitamente mais baratos. E uma questão interessante, por exemplo, o Brasil é um país que tem quase 9.000 quilômetros de costa marítima. O Brasil tem internamente aproximadamente 40.000 quilômetros de vias navegáveis, né, de rios que são navegáveis. Então, todo esse potencial ele é simplesmente negligenciado e esquecido. Então, se a mudança, né, na noção de logística do país, na infraestrutura como um todo, passa, obviamente, por uma valorização e por uma criação de investimento nesses dois modais de transporte. Então, vejam só, eu ano passado fiz 2 visitas ao Porto de Suape, não, perdão, ao Porto do Recife. O Porto do Recife, ele é um porto público. Então, vocês não têm noção do sucateamento que é aquele lugar. Você vai ao Porto de Suape, você vê a diferença monstruosa em termos de gestão, em termos, né? Se bem Porto de Suape, ele é administrado por uma empresa privada, né, uma concessão, mas você verifica que é de é de uma diferença muito grande, tá? Então, assim, se faz necessário investir mais nisso, né? Mais em portos, mais em ferrovias. Então, essa daí é a nossa matriz de transporte. Me permitam só um segundo colocar o computador aqui para carregar, que eu esqueci. Ele está sinalizando aqui que vai descarregar. Só um segundo. Pronto, voltando. Então, assim, hoje a gente vai fazer uma análise aqui, né, comparativa entre esses modais, levando em consideração 5 características, né, que os modais de transporte possuem. Então, a primeira delas é a velocidade. Então, na hora de optar por um meio de transporte para transportar algo, né, eu devo levar em consideração essas 5 características. A primeira delas é a velocidade. O que seria velocidade, obviamente, né? É o tempo necessário, né, decorrido ali para movimentar a carga em uma rota específica. É claro que a escolha por velocidade, eu sempre preciso escolher o meio de transporte mais rápido, não necessariamente, tá, gente? Então, assim, existem algumas situações que nem mesmo compensa, como, por exemplo, hoje em dia não mais, mas vocês parem para pensar em alguns anos atrás. Vamos regredir aí no tempo 10 anos. Há 10 anos atrás, como é que vocês acreditam, como é que era feita a distribuição de jornal pelo estado de Pernambuco? Não sei se vocês sabem, lá na Cruz Cabugá fica o Diário de Pernambuco. Então, lá é lá que esse jornal ele é impresso. E como é que eu produzo o jornal, né? Eu acho que eles começam lá a rodar por volta de 11, meia-noite, né? O jornal do dia seguinte. E como é que eu faço isso a tempo de amanhã pela manhã, 6 da manhã, quando o cara da lojinha lá de jornais abrir, né? Esse jornal está disponível. Então, isso era feito dessa forma, né? Isso era feito, o produto era rodado primeiro, o que seria disponibilizado para cidades mais distantes, e isso era enviado via aérea, mesmo não compensando, né? Se você parar para analisar, o custo de um jornal é, sei lá, R$ 2, R$ 3, e aí isso não compensa mandar via aérea. Alguns produtos como flores, né? Flores são um produto de valor incrivelmente alto, né? A depender, obviamente, das espécies.
Mas quando isso precisa ser transportado por alguma razão, mesmo aquelas cujo valor não é elevado, requer um transporte mais veloz por conta da sua vida útil ser bastante curta, né? Portanto, por conta dela ser bastante efêmera. Por outro lado, existem produtos que não têm esse problema em relação à vida útil e podem levar mais tempo para chegar lá ao cliente. Então, assim, você pode utilizar meios de transporte menos velozes, que normalmente são também mais baratos. Mas isso requer, é claro, um planejamento maior dos estoques, dessa demanda. Por quê? Essa velocidade em ressuprir, ela impacta no tamanho dos estoques. Como é que funciona basicamente em qualquer situação? Quanto mais rápido você consegue ser ressuprido, né? Quanto mais rápido é o ressuprimento junto ao teu fornecedor, menor é a quantidade de estoque que uma empresa ela precisa possuir. Então, se eu sei que se eu pedir ao meu fornecedor hoje, amanhã, ou melhor, hoje é quarta-feira, né? Se eu sei que se eu pedir hoje ao meu fornecedor, na sexta-feira, o meu produto ele encontra-se aqui, então eu sei que eu preciso ter permanentemente comigo estoque só para 2 dias, que é o tempo de ressuprimento. Mas se o meu fornecedor leva 15 dias para me atender, isso significa que eu preciso ter estoque para 15 dias. Então, logo, quanto maior a quantidade de tempo necessária, maior também vai ser a quantidade de estoque que você precisa manter. E aí você economizaria, teoricamente, com transporte, né? E aumentaria os custos ali com o estoque. E aí entra aquela questão que eu sempre falo: não tem receita de bolo. O que é que compensa mais? Gastar mais com estoque ou gastar mais com transporte? Tem que colocar lá na ponta do lápis e verificar as opções ela é a mais pertinente. Então, velocidade é isso. Nem sempre o mais veloz necessariamente precisa ser o melhor. Na realidade, normalmente, o mais veloz ele é utilizado em função de problemas ali na programação, de demanda, de produção e tudo mais. Então, sempre que possível, né, se o planejamento for feito da melhor forma, você consegue economizar com transporte utilizando modais que são menos velozes, consequentemente mais baratos. Segundo fator de análise e comparação, detalhe, e quando a gente fala de velocidade, não há como comparar, né? O modal aéreo, ele desponta dos outros, não tem, é o modal de suprimento aí mais rápido. Quando o assunto é disponibilidade, a gente está falando da capacidade de atender a maior quantidade possível de pontos, tá? Quanto maior, vou chegar lá, Eduardo, a gente vai falar, mas vamos falar aqui rapidinho antes de disponibilidade. Como funciona a questão dos dutos? No Brasil, a gente utiliza basicamente isso hoje. Nas nossas casas, a gente tem, né, as tubulações aí da Compesa. A gente tem hoje um exemplo melhor, né, de dutovias. A gente tem a questão do gás natural veicular. Diferente dos postos de gasolina, de combustíveis, diferente do diesel, do etanol e da gasolina, que eles compram, eles vêm em veículos, em caminhões, para poder fazer o reabastecimento dos estoques. O abastecimento de GNV, ele é contínuo. Por quê? Ele é feito por dutovias. Então, todo posto, todo posto que oferece gás natural veicular aos seus clientes, ele tem uma tubulação conectada às tubulações que vêm lá de Suape, né? Tem a Liquigás fica lá, né? Que é a subsidiária da Petrobras responsável por essa parte de gases, tá? E ela distribui isso para várias empresas, incluindo postos de combustíveis. Então, eles têm conexão com essa tubulação. Por essa razão, que ano passado, quando os caminhoneiros pararam, né? Quando os caminhoneiros definitivamente pararam lá naquela greve, ano passado não, perdão, já fazem isso, já foi em 2018. Quem tinha, por exemplo, veículos a GNV sofreu menos, né? Porque não houve desabastecimento de gás natural
para veículos. Então, essas dutovias, elas são utilizadas muito aqui no Brasil pela Petrobras, né, e suas subsidiárias, mas são interessantes do ponto de vista logístico, porque são os mais baratos de se operar. Requerem investimentos elevados, porém, do ponto de vista de operação, elas são mais baratas porque elas não precisam, né, de pessoas, não precisam de mão de obra ali constante, basicamente, para que ela funcione, só para manutenções corretivas ou preventivas. Então, do ponto de vista de disponibilidade, que é atender o máximo de pares de origens e destinos, o melhor modal de transporte, quando você precisa de disponibilidade, é o rodoviário, né? Ele é o único capaz de fazer o transporte que a gente chama de door-to-door, que é porta a porta, né? Que ele consegue ir diretamente ao cliente final. Terceiro aspecto a ser considerado é a questão de confiabilidade, tá? Então, sob o aspecto de confiabilidade, a gente vê aqui o seguinte, que essa confiabilidade se refere à variabilidade potencial das programações de entregas esperadas ou divulgadas. Ou seja, o quão potencial é um modal de transporte de variar, de mudar a sua programação de entrega ou a sua programação de coleta, tá? Então, sob esse aspecto, o modal que tem melhor desempenho é a dutovia. Por quê? As dutovias, elas estão menos, para não dizer totalmente, livres de interferência externa. Então, o clima não vai interferir na dutovia, né? O trânsito não vai interferir na dutovia, né? Porque essas dutovias, ou quando elas não são por gravidade, elas vão ser ali, elas vão ter bombas, né, ao longo do seu percurso para fazer a impulsão da carga até o seu destino. Terceiro aspecto, capacidade. Esse aspecto ele é interessante, ele é importante, a gente vai bater muito nisso daqui para frente, porque o que torna um meio de transporte barato? Capacidade. Então, talvez vocês estranhem, mas, por exemplo, imagine que você precisa transportar uma geladeira de Recife, sei lá, para Natal. Você vai mandar uma geladeira de Recife para Natal. E você solicita a cotação de vários transportadores diferentes, de um rodoviário, um aéreo, um ferroviário e um hidroviário. Não bota um duto viário porque não tem como botar uma geladeira num duto desse, né? Então imagina só, qual desses você acredita que vai ser mais barato? Podem se colocar aí. Qual dessas formas de transporte ela é a mais barata? Sem precisar fazer cálculo, sem precisar fazer nada disso. Rodoviário, Emerson, Isabel. Marcelo, eu vou repetir. Você precisa transportar um produto para qualquer lugar. Qual modal de transporte tende a ser mais barato? As duas pessoas colocaram rodoviário. Eu vou dizer uma coisa para vocês que é interessantíssima. O mais barato de todos é marítimo, tá? Tá? Marítimo. Isso levando em consideração as condições ideais, né? Brunalim, depende. Vamos falar aqui em relação à regra geral. A regra geral, assim, não vai depender, na realidade. Veja só. Transporte funciona da seguinte forma. Quanto maior a capacidade do veículo, mais barato é transportar nele. Isso por quê? Isso acontece por conta de uma coisa chamada economia de escala. Não é somente porque ele leva mais produtos, é isso também, mas é porque, por levar mais produtos, o seu custo é dividido por mais unidades. Então, o custo unitário, o custo por metro cúbico, o custo por unidade fica bem menor. Então, em transporte, funciona da seguinte forma. Então, isso até no mesmo modal. Então, se você pegar uma carreta que tem capacidade para transportar 30 toneladas,
e pegar uma van, né, uma Ducato, né, um furgãozinho de transporte ali, você vai ver que o frete para transportar em um veículo menor, na furgovan, é mais alto do que o frete para transportar em uma carreta, tá? Isso acontece por quê? Então, o custo fixo, quando dividido pela capacidade ou dividido pelo volume disponível, né, pela metragem cúbica disponível, ele fica menor quanto maior é a capacidade, quanto maior é a metragem cúbica, tá? Então, assim, na prática, em teoria, né, eu falo assim em teoria porque existem, obviamente, outros fatores. Alguém colocou aí, se ocupar o container todo. Isso aí é um fator importante. No transporte marítimo, você não paga por peso, você paga por volume. Então, transportar um container lotado e transportar um container vazio custa a mesma coisa. Então, assim, se você coloca só uma geladeira em um container, você vai pagar não pelo espaço que a geladeira está ocupando, mas pelo espaço que o container está ocupando. Mas imagine que você tem lá 30 toneladas para transportar agora e você tem várias opções de transporte. Então, aqui, aquela que tiver maior capacidade para levar é, sem errada, a melhor opção. Sem sombra de dúvidas. É exatamente essa lógica. Então, perguntou, ó, qual é o modal mais barato? A ordem, a gente vai falar aqui em seguida, né? Que é a questão de custo, é seguido pelo hidroviário, que é o que tem mais capacidade, ferroviário, tá? Dutoviário, rodoviário e aéreo. O aéreo é o mais caro, o segundo mais caro é o rodoviário. Por quê, professor? O rodoviário é o segundo mais rápido e é o segundo mais caro, por quê? Porque tem pouca capacidade de transporte, tá? Ele tem pouca capacidade de transporte, logo o custo fixo por unidade era maior. E a outra questão, nesse quesito capacidade, a gente tem aqui que o transporte marítimo fluvial é a melhor opção. Quando o assunto é frequência, a gente tem aqui, está relacionada ao quê? A quantidade de movimentações programadas, né, sem interrupções. Nesse caso, os dutos, eles novamente têm um papel aí maior, né, mais interessante, de maior destaque, né, nesse quesito, ok? Por quê? Como a gente viu, como os dutos eles não sofrem interferência externa, eles conseguem oferecer um serviço contínuo, né? 7 dias por semana, 24 horas por dia, 365 dias no ano, diferente de outros modais que vão sofrer algum tipo de interferência, seja de clima, seja de legislação, seja de tráfego, enfim. Então, essas são as 5 características sobre as quais o modal ele vai ser analisado. Então, aqui só um quadrinho comparativo, tá? Para a gente parar para analisar. Aqui é o seguinte: quanto menor a pontuação, tá, gente? Melhor. Então, quando o quesito aqui é uma espécie de ranking, tá? Então, quando eu tenho aqui velocidade, eu teria aqui que o aéreo, ele é o primeiro colocado no quesito velocidade, seguido pelo rodoviário, que é o segundo, seguido pelo ferroviário, aquaviário e dutoviário em seguida. Então, no quesito velocidade, o aéreo ele é o melhor. Quando o assunto é disponibilidade, rodoviário ele é o melhor. Confiabilidade, a gente tem dutoviário. Capacidade, aquaviário ou hidroviário. E frequência, o dutoviário. Mas no conjunto da obra, vejam só, quando o assunto é o conjunto da obra, analisando individualmente, a gente tem esses resultados. Mas quando a gente faz aqui uma soma para chegar no melhor modal de transporte, para a maioria dos casos, pelo menos, a gente verifica aqui que o rodoviário, ele é sim um meio de transporte, ele é um modal de transporte interessante, mais interessante que os demais, embora ele seja mais caro, mas no conjunto da obra, se ele for usado da forma que a gente vinha falando, para distâncias curtas e médias, né? Há quem diga que o rodoviário deve ser utilizado somente até 800 quilômetros, mais do que isso, ele fica mais caro do que rentável. Então, o rodoviário seguiria
como a melhor opção, seguido pelo ferroviário e aéreo, dutoviário e aquaviário. Essa daí ficaria a nossa ordem, né? Primeiro, segundo, terceiro e assim por diante. Aí vocês já entenderam. Então vamos lá. Para a gente contextualizar ainda melhor isso daqui, aqui uma matrizinha para ajudar a gente na hora, ó, como é que eu tenho que proceder na hora de escolher o modal de transporte. Então, se eu considerar distância e valor agregado do produto, tá? Se a gente considerar aqui distância e valor agregado do produto, então, produtos de baixo valor agregado para curtas distâncias, começa agora não, ó, produtos de baixo valor agregado para curtas distâncias até médias distâncias, deve ser utilizado aí o modal rodoviário, né? Ele apresenta melhor desempenho por ser veloz, por até média distância ser rentável. Produtos com baixo valor agregado para médias e longas distâncias, né? Se for possível, o ferroviário e o hidroviário devem ser prioridade. E quando eu tenho um produto de elevado valor agregado e de distâncias consideravelmente altas, a melhor opção é o aéreo, né? Porque ele fica menos tempo sendo manipulado, fica menos suscetível a, a extravios, né? A problemas aí de trajeto. Então essa matriz aí ela ajuda a gente a lembrar, né? Daquele resumo de quando cada modal aí ele é mais indicado. Então, aqui a gente tem, só para a gente verificar como é feita a composição do custo de transporte. Então, a gente, quando fala em transporte, pensa só na distribuição, que é o produto chegou, mandar para o cliente. Mas só que existe o transporte de suprimento. A empresa, para produzir, ela precisa comprar a matéria-prima, e essa matéria-prima chega até ela por meio de um transporte. Então, esse transporte de suprimento corresponde a 27% do custo total de transporte. Em alguns casos, eu vou precisar transferir produtos, equipamentos, matéria-prima entre unidades de uma mesma empresa. Então, esse transporte de transferência corresponde a 24% dos totais de custo. E praticamente eu tenho aqui como metade, né, dos custos de transporte, efetivamente falando, são os custos para distribuição, que é o custo ali que o cliente vê de fato, tá? Esses dois aqui são mais invisíveis aí para o cliente não vê isso. Esse daqui é o mais, né, é o mais visível, é o que o cliente vê, porque é o que ele vê lá chegando na porta dele para fazer a entrega. Aqui, só para vocês entenderem também um outro gráfico interessante, é como funciona a questão do custo fixo e custo variável em transporte em relação à quantidade. Vejam só, não esqueçam isso. O custo fixo, ele chega um momento que ele acaba. O custo fixo, ele chega a um ponto que a gente chama de ponto de equilíbrio, que o ponto que esse custo fixo ele encerra, ele acabou. Dali é só dinheiro entrando, só ganhando dinheiro. Só que o custo variável, ele não acaba, né? Ele não acaba, porque ele varia com a quantidade. Então, quanto mais transporte você vende, mais custo variável você tem. Mas qual é a vantagem do custo variável? É que quanto mais, ou melhor, que o custo variável você pode passar para o cliente, ele vai todo para o cliente, porque o custo variável é um custo direto, ele está junto ali com a prestação de serviço, então o cliente paga aquele custo todo. Já o custo fixo, ele tem o benefício dele é que ele acaba. E aí, quanto maior o custo fixo, mais tempo requer para esse custo fixo acabar e a empresa começar de fato a ganhar dinheiro. Então, aquilo que eu falava no início da terceirização. O que a terceirização faz? Ela transforma um custo que é fixo em um custo que é variável. Então, quando diminuo o meu custo fixo, eu passo a ganhar dinheiro com mais rapidez, porque eu atinjo mais rápido um ponto de equilíbrio. E quando eu passo um custo fixo para um custo variável, eu faço o cliente pagar
por todo aquele custo sem problemas. Então, esse custo funciona assim. Quanto maior a quilometragem percorrida, né, nas transportadoras, menor é o custo fixo por quilômetro, ou seja, menos custo fixo a empresa vai possuir e mais custo variável ela vai possuir. Mas, meu Deus, mais custo variável, lembre-se que o custo variável é o cliente que vai pagar. O custo fixo você assume, mas quanto menos você tiver, melhor. Então, o custo variável, ele vai ser sempre proporcional. Custo variável seriam os componentes do frete, Liliane. Seria, sabe o que? Seria o combustível, né? Seria o combustível do veículo, seria, dependendo da viagem, seria valor de diária do motorista, né? Custo fixo, já, por outro lado, já seria o quê? É o salário do motorista. Se o motorista ele ganha ali por se ele ganha um salário fixo, independente de ele estar transportando ou não, ele vai ganhar o dinheiro dele. Então, o custo variável é aquele que aumenta com a quantidade produzida. Então, quanto mais quilômetro eu rodar, mais combustível eu gasto, mais lubrificante eu gasto, mais manutenção eu tenho que fazer no veículo. Pneu, por exemplo, pneu é um custo variável, tá? Então, você tem... Por quê? O desgaste do pneu será tão mais rápido quanto maior for a a quilometragem percorrida. Então, a dica em transporte é: o que você puder transformar de custo fixo em custo variável, show de bola, porque você passa a ganhar dinheiro mais rápido e deixa, né, todo esse custo variável dentro do frete, conforme o Liliane colocou. Então, a gente está acabando, tá, gente? Então, só uma outra questão aqui que é valiosíssima quando o assunto é logística, é essa palavrinha aí, trade-off. Você já sabe o que é isso? Boa noite, Gledeilson. Boa. Boa, gente, é isso aí. É bom porque aí, pô, a gente tá trazendo alguma coisa nova, isso é legal. Então, gente, vê só, o que é um trade-off? Trade-off, ela é uma compensação. Eu falava agora há pouco para vocês o seguinte, ó. Se você perguntar a um cara que trabalha, é uma troca, boa, Lucas, é uma troca, é uma compensação. Você troca uma coisa ali pela outra para compensar. Então, pense aqui comigo. Se você perguntar a um cara que trabalha com transporte qual é a maior preocupação desse cara, a maior preocupação desse cara vai ser reduzir o custo, tá? Reduzir custo, reduzir custo. Tem que reduzir o custo de transporte. Eu preciso gastar menos com transporte. De todo jeito, a gente precisa gastar menos com transporte. Só que, como é que se gasta menos com transporte? Transportando quantidades maiores. Quando você transporta quantidades maiores, você com transporte gasta menos porque transporta menos. Porque você vai ter um estoque para um período de tempo maior e até precisar novamente, né, você vai pedir menos vezes. Então você gasta menos com transporte. Só que o cara que pensa assim, olha, eu preciso só gastar menos com transporte, ele esquece que a empresa ela é um organismo e que toda decisão tomada aqui gera consequência aqui. Então, é inevitável. Se eu quero economizar com transporte, eu vou gerar um aumento nas despesas com estoque. Se eu quero reduzir meus custos com nível de serviço ruim, eu preciso aumentar meus custos com transporte. Então, o que importa, no fim das contas, é o custo geral. Como eu baixo o custo total? Então, você precisa entender que os custos eles se relacionam. E eu trouxe aqui duas relações de transporte. A primeira é, né, essa linha aqui representa nosso custo com transporte. Então, a gente verifica o seguinte: ó, quanto maior quanto mais eu queira oferecer de serviço para o cliente, mais eu vou ter que gastar com transporte, porque oferecer serviço é atender o cliente. Então, quanto maior o nível de serviço que eu quero, mais eu vou ter que gastar com transporte, porque é o transporte que faz esse atendimento.
Só que quanto mais eu gasto com transporte, né, eu menos gasto com não serviço. A contrapartida também é verdade. Quanto menos você gasta com transporte, mais você gasta com não serviço. E a grande questão aqui e o grande desafio que nós temos é sempre procurar esse ponto aqui, né? Que é o nosso ponto de equilíbrio, que é o menor custo total possível. A mesma coisa que ao lado, para estoque. Então, se eu quero transportar grandes quantidades, eu vou ter um custo de estoque elevado, porque eu vou ter que ter mais espaço, tenho que ter mais pessoas, eu tenho que ter mais estrutura, mais equipamentos. Por outro lado, eu gasto menos com transporte porque eu vou transportar menos. Então, logo, se eu quero reduzir os custos com estoque, eu quero ter pouco estoque. Isso significa que você vai precisar o quê? Que transportar mais vezes, porque você precisa compensar o consumo. Então, quando você consome, tem que repor. Então, tem que transportar com mais vezes. Consequentemente, você vai gastar mais com o transporte. E aqui entra uma outra situação, que é calcular esse cara aqui de novo. É outro ponto de equilíbrio. Então, se pensa só na redução de um custo isoladamente, às vezes reduzir um custo gera um problema maior do que o custo que estava anteriormente, tá, gente? Então, a gente vai ter futuramente aulas para aprender a fazer isso, para calcular essas brincadeiras aí, beleza? Então, vamos seguir aqui rapidinho, tá? O que eu queria passar para vocês era isso. Eu queria deixar aqui uma sugestão de pesquisa que vocês procurassem aí na internet para ler a respeito sobre um modal infoviário ou tecnoviário, como preferir. É custo de todo jeito, é esse mesmo. E queria que vocês pesquisassem acerca do que são esses modais aí, infoviário ou tecnoviário, e como eles, né, impactam, estão presentes aí na nossa vida. Aí, para ajudar na pesquisa, eu coloquei aqui um QR Codezinho que vai levar vocês para um vídeo no YouTube de um cara que eu gosto bastante, chamado Murilo Gun. É uma palestra que ele dá, e lá por volta dos 10 minutos ele vai falar sobre impressão 3D na logística, tá? Então, quem puder, assista lá essa palestra, é uma palestra muito interessante e vai ajudar a entender o objetivo aí da pesquisa, que é um sexto modal de transporte que hoje em dia aí tem sido bastante falado, tá? Tem sido bastante comentado aí na área, falta bastante literatura a respeito. Mas, enfim, o que eu tinha para deixar aí para vocês hoje era isso. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário a fazer? Se tiver, por favor, coloque aí nos comentários ou abra o microfone, sem problema, antes da gente encerrar.